Oi, oi, mais uma lição da Escola Bíblica. Agora chegamos na lição 7 e vamos aprender com Salomão sobre oração intercessória, sobre ministérios de intercessão. O título da lição é Salomão, homem de oração objetiva. E aí eu queria compartilhar com vocês os nossos alvos da lição. O primeiro alvo da lição de hoje é perceber a importância do ministério de intercessão. A partir dessa percepção, é refletir sobre os princípios para o exercício do Ministério de Intercessão. E, a partir disso daí, adotar o Ministério de Intercessão como hábito ou aprimorar o Ministério de Intercessão que nós já temos, né, no nosso hábito. O texto base está em 2 Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7. E eu, mais uma vez, quero te encorajar a pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia e ler todo o texto base de hoje, ok? Agora que você já pausou, você já leu o seu texto bíblico, vamos aqui de volta ao nosso versículo-chave, que se encontra em 2 Crônicas 7,14. É um texto super conhecido. Ele fala assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Ministério de Intercessão, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje, tendo como exemplo o cuidado de Salomão com o bem-estar do seu povo. Para você entender um pouco o contexto, né? Salomão tinha acabado de construir o templo e agora estava na hora de dedicar o templo ao Senhor. Então, ao considerarmos o templo construído por Salomão, nós reconhecemos o papel do templo como sendo casa de oração, era o lugar onde estava a Arca da Aliança. Então, no Antigo Testamento, o templo era a representação da presença de Deus no meio do povo dele. Hoje, no Novo Testamento, depois de Cristo, né, Paulo nos ensina, por exemplo, que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, cada cristão se torna um lugar de oração e da presença de Deus. Então, a gente vai entender um pouquinho no contexto de Salomão, mas o que a gente aprende com Salomão também pode se aplicar à nossa realidade. Hoje nós não precisamos, né, estar no templo para interceder, para buscar ao Senhor, para que Deus ouça nossa oração. Hoje, o Espírito Santo habitando em nós, com o sacrifício de Cristo na cruz, nós temos acesso ao Pai. Então, nós podemos sim interceder, buscar ao Senhor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos aprender com Salomão os princípios que devem governar o nosso ministério de intercessão. A lição de hoje ela vai ser dividida em algumas partes. A primeira parte é sobre a pessoa que ora. Então, no Ministério de Intercessão, a gente tem a pessoa que ora, a gente tem o Deus que ouve, e a gente vai começar sobre a pessoa que ora. A pessoa que é intercessora, e presta atenção, a intercessão deve ser algo comum a todos os crentes. A gente precisa, a Bíblia fala sobre orar por todos os santos, né? A gente está orando pelos nossos irmãos. Então, a intercessão, o Ministério de Intercessão tem que ser algo que seja presente no nosso dia a dia também. E aí, qual que é a característica da pessoa que ora? De acordo com Salomão, com esse exemplo de Salomão, em 2 Crônicas 6, a pessoa que ora, ela é um pastor. Ela é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do povo, é uma pessoa que tem um coração de cuidado. Não é uma oração só por orar. Não é uma oração, Senhor abençoa seu povo, Senhor abençoa fulano. Não é uma oração assim solta, uma oração geral. É uma oração com uma intenção de o seguinte: Senhor, estou orando por fulano, mas o meu coração também está disposto a cuidar, a zelar pela vida dela. Então, a pessoa que intercede, a pessoa que ora por outra pessoa, é aquela que tem um coração de pastoreio. A gente vê com Salomão que ele convoca o povo para um encontro com Deus e ele começa a oração bendizendo o nome do Senhor e logo em seguida ele abençoa todo o povo. A pessoa intercessora é a pessoa que é bênção, que traz de Deus bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor. O crente como intercessor tem que ter um coração pastoral, um coração disposto a cuidar e a zelar pela vida do seu irmão. A pessoa que ora no Ministério de Intercessão é uma pessoa de fato intercessora. É uma pessoa que se dedica a outra pessoa. É uma pessoa que considera as necessidades da outra pessoa, do próximo. O versículo 3 de 2 Crônicas 6, Salomão abençoa o povo e pede a Deus para que Deus entre em ação na vida do povo. Então percebam que aqui em 2 Crônicas, a oração de Salomão ela é totalmente em favor do povo.
Ele pede, tudo que ele está pedindo é para o povo. Então, ele abre mão de pedir algo para si nesse momento para pedir algo pelo seu povo. Então, nós também precisamos destacar momentos de nossa vida de oração, onde nós não vamos pedir por nós especificamente, não somente por nós, mas também incluiremos pessoas com as quais nós cuidamos e temos nos importado para orar, abençoar, pedindo que Deus, de fato, haja na vida dessas pessoas. A pessoa que ora também é um teólogo, não no sentido acadêmico, mas no sentido de conhecer a pessoa para a qual eu estou intercedendo. Então, se a pessoa que ora por outra pessoa é a pessoa que tem que conhecer ao Deus a quem ela está orando. Então, não sei se você já percebeu, mas em praticamente todas as nossas lições desse ciclo que fala sobre oração, em algum momento é citada a necessidade de conhecer a Deus. Nós precisamos orar ao Senhor, sabendo das verdades bíblicas, precisamos orar ao Senhor conhecendo os seus atributos, conhecendo suas características, suas qualidades, a sua obra, as suas ações. Então, quem ora é um teólogo nesse sentido, de conhecer quem Deus é. Salomão, por exemplo, na sua oração, ele expressa que ele sabe que Deus fala com o seu povo, que ele sabe que Deus é o redentor do seu povo, que ele sabe que Deus cumpre as suas promessas. Então, a oração intercessória de Salomão é uma oração que demonstra que Salomão conhece a Deus. A segunda parte da lição vai falar sobre o Deus que ouve. Então, no Ministério de Intercessão, nós pedimos e Deus também ouve. Quem é esse Deus que ouve, né? Salomão começa reconhecendo a pessoa de Deus. Deus é incomparável. Ele começa dizendo isso, e é interessante que Salomão, ele conhece bem o Deus a quem ele está orando, que ele construiu para ele um palanque onde ele subiu para falar para todo o povo. E o que ele faz é se ajoelhar diante de Deus. Então percebam que Salomão, como teólogo no item anterior, ele conhece a Deus, ele sabe, inclusive, que mesmo ele sendo rei, ele é pequeno, né? Ele não é nada comparado à majestade de Deus. Então ele se ajoelha e ele dá esse exemplo para o povo de humildade, de servidão. E aí ele sabe realmente que o Deus que ouve é o Deus que cumpre o que promete. Ele fala isso nos versículos 14 e 15. É um Deus que guarda a sua aliança. Outra característica do Deus que ouve, que Salomão cita na sua oração, é que Deus é santo. Os versículos 16 e 17 mostram que o Deus que prometeu a bênção, né, da linhagem do trono para a família de Davi, é o mesmo Deus que requer santidade dos seus servos, porque ele é santo da sua pessoa. Ele fala o seguinte, que existe uma condição para que a família de Davi continuasse no trono. A condição é que eles fossem justos perante o Senhor, que eles obedecessem ao Senhor, porque Deus requer santidade, porque ele é santo. Então, a pessoa que ora, que intercede, sabe que Deus é santo, e ele requer de nós, os intercessores, também santidade. Nós também vemos na oração de Salomão que o Deus que ouve a oração intercessória é o Deus transcendente. E eu coloquei aqui o versículo, que eu achei um versículo lindo. Imagina, Salomão está inaugurando, né, o templo, onde é a casa de Deus, onde representa a presença de Deus. Mas olha como que Salomão, de fato, conhece Deus. Olha o que ele diz. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Salomão sabe que o Deus a quem ele busca é um Deus que transcende, é um Deus que não dá para dimensionar. Por maior que seja o motivo da intercessão, maior ainda é o Deus a quem nós oramos. E essa é uma verdade que nós temos que ter enquanto intercessores, de que às vezes a causa é difícil, mas o nosso Deus é majestosíssimo, ele é grandíssimo, ele é santíssimo. A outra característica de Deus que a gente aprende na oração de Salomão, que a gente vê que Salomão sabe disso, por um lado, Deus é grandioso, transcendente, que não se pode conter. De outro lado, Deus é condescendente. Salomão sabe que o mesmo Deus, que não se pode conter por tamanha grandeza e majestade, é o Deus que desce até nós para ouvir nossa oração. Salomão fala assim, olha, os seus olhos estão abertos dia e noite sobre este lugar para ouvires a oração. Ele é Emanuel, o Deus conosco, e é motivo de gratidão e de louvor ao nosso Deus, porque ele é majestoso e é também um Deus presente, acessível.
Então, a gente acabou de estudar aqui um pouquinho sobre a pessoa que ora, a pessoa que intercede, o Deus para o qual nós intercedemos. E agora a gente vai destacar um pouquinho o que continha na oração intercessória de Salomão, que é algo também que precisa estar em nossas orações. A oração de Salomão, ela apresenta algumas características interessantes. Primeira coisa, não é uma oração simplesmente a ser respondida. Eu achei interessante isso. Ele ora para que a oração do povo em situações futuras, em situações diversas, seja respondida. Então, ele consegue imaginar que o povo pelo qual ele está orando vai passar por situações, por circunstâncias, por adversidades, e ele está pedindo para que Deus, lá no futuro, ouça a oração que o povo fará. Outra coisa interessante é que a oração é em favor dos outros, né? E ele atende para a necessidade do seu povo e até mesmo para os estrangeiros. Então, ser uma oração intercessória, a gente espera que de fato seja isso. E a gente vê o que ele faz. Ele de fato ora o tempo inteiro pelo seu povo e até mesmo pelo estrangeiro que estão com eles. Outra característica importante é que é uma oração objetiva e detalhada, mostrando que o intercessor conhece ou procura conhecer as necessidades do outro. E essa talvez seja a chave para a gente pensar se a gente exerce o ministério de intercessão ou não no nosso dia a dia. Porque a gente ora pelos nossos amigos ou familiares, ou a quem a gente falou que vai orar, de maneira específica, ou a gente sempre ora no bolo, Senhor, abençoa o seu povo, de maneira geral. A gente percebe na oração de Salomão que ele ora especificamente por várias situações que podem vir a acontecer com o seu povo. Ele ora pela família real, ou seja, para a liderança do povo. Ele ora pelo templo, para que o templo de fato seja a casa de Deus. Ele ora pelo pecado do povo. Ele ora pelo povo na sua tribulação, mesmo pecando contra o Senhor, para que Deus se compadeça do povo que se estiver em pecado, quando o inimigo vencer. Ele ora pela chuva, para que Deus ouça as súplicas do povo em tempos de seca. Ele ora pela situação do povo no tempo de fome e pragas de várias espécies. Ele ora pelos estrangeiros que abraçaram a fé, para que Deus os proteja e abençoe. Ele ora pelos tempos de guerra, para que Deus os auxilie. Ele ora pelo povo no exílio, no cativeiro, para que reconheça o pecado e se volte para o Senhor. Perceba que ele antecipa situações que podem acontecer, porque ele conhece muito bem o povo dele, né? E ele ora especificamente de forma objetiva pelo povo. Aquele povo que ele cuida, pastoreia, abençoa. Aquele povo pelo qual ele intercede. E para terminar nossa lição de hoje, a lição é grande, eu te aconselho a ler com calma, 2 Crônicas 6 e 7. Vai terminar falando sobre a vindicação da oração. Depois de Salomão ter orado, o que aconteceu, né? No capítulo 7, a gente começa a ver que a resposta de Deus, depois de toda a oração de dedicação do templo, oração pelo povo de Deus, Deus responde de forma incrível, fazendo descer fogo do céu. E o povo rapidamente respondeu essa ação miraculosa de Deus, louvando e adorando ao Senhor. No versículo 3 de 2 Crônicas 7 fala assim: vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui eu queria fazer um destaque, que o nosso louvor ao Senhor, o nosso louvor a Deus, nossa adoração, ela deve ser fruto do reconhecimento de que o Senhor é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre. Nesse caso aqui, Deus se manifestou de forma estrondosa, de forma espetacular, né? Fazendo cair fogo e a fumaça encheu todo o templo. Deus quis se mostrar assim. Mas percebam que Deus também habita em nós e nem sempre ele se revela de formas assim, miraculosas, extraordinárias. Mas o nosso louvor e adoração ao Senhor, eles precisam acontecer, não pelas coisas diferentes que acontecem, né? As coisas espetaculares, mas porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Um pouquinho mais adiante, no texto de 2 Crônicas 7, a gente vai ver que Deus agora aparece para Salomão. E provavelmente agora de uma maneira muito mais íntima de Salomão, não foi algo mais espetacular. Deus aparece a Salomão e fala o seguinte: eu ouvi suas orações e eu escolhi esse lugar, de fato, como uma casa, como minha casa, como casa de oração, como uma casa de sacrifícios. Então, onde Deus se faz presente é onde existe louvor e adoração ao seu nome. E aí eu queria destacar algo importante.
Depois que desce fogo do céu e o povo, né, começa a louvar e adorar o Senhor, porque o Senhor é bom e porque sua misericórdia dura para sempre, o texto fala que o rei ofereceu sacrifício ao Senhor, os sacerdotes serviram nos seus ofícios, os levitas começaram a tocar os instrumentos, o povo de Israel estava de pé, houve festa durante 7 dias, onde a presença de Deus há serviço. Onde há a presença de Deus, há dedicação de vida ao Senhor e às pessoas. Onde há a presença de Deus, há alegria. Onde há a presença de Deus, há pessoas trabalhando, utilizando os seus dons, exercendo o chamado para o qual foi especificado pelo Senhor para a sua vida. Onde há a presença de Deus, não tem ninguém parado. Queria que depois desse uma lidinha nesse texto de 2 Crônicas 7, onde a glória do Senhor se manifesta, o povo louva e adora, porque Deus é bom e a sua misericórdia, benignidade dura para sempre. E cada um serve ao Senhor no templo nas suas funções. Onde Deus está, existe serviço. E aqui, nesse mesmo texto de 2 Crônicas 7, nós vemos Deus se revelando de forma extraordinária através do fogo, mas também vemos Deus se revelando de maneira íntima para Salomão, falando com ele: eu ouvi a sua oração. E o Deus pode se escolher se manifestar para a gente em diversas formas, mas nós precisamos crer e precisamos entender que a gente tem que orar pelas pessoas, interceder pelos nossos parentes, interceder pelos nossos irmãos da igreja, interceder de forma específica, porque Deus ouve e Deus vai responder. Para terminar, como a gente tem feito em toda lição, gente de oração é gente onde o Espírito Santo habita. Gente de oração é gente que não busca os próprios interesses, mas tem um coração de um pastor, cuidando, zelando, abençoando aquele que é alvo de nossas orações. Gente de oração é gente que conhece a Deus, os seus atributos e as suas obras. Gente de oração é gente que intercede pelo outro de maneira clara e objetiva, sabendo das necessidades do seu próximo. Gente de oração é gente a quem Deus responde, pois o que pede vai ao encontro dos nossos propósitos e porque o que a pessoa está pedindo vai ao encontro dos propósitos e planos de Deus. E eu queria já para vocês, 2 Crônicas 7, 15 e 16, que foi a resposta de Deus para Salomão. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, somos selados pelo Espírito Santo, nós podemos fazer uma paráfrase, podemos fazer uma comparação desse texto com a nossa realidade de hoje, né? Os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos deles estão atentos à oração feita neste lugar, na minha vida, onde o Espírito Santo habita, porque ele me escolheu, porque ele me santifica como alguém onde o nome do Senhor é explanado, é pregado perpetuamente. Em nós, o seu povo, a sua igreja, estão fixos os olhos de Deus e o coração dele todos os dias. Creia nisso, apesar das pesares, porque Deus está atento às nossas orações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima lição.